Então eu estava dizendo que eu uso cabelo comprido, queridos, eu uso cabelo comprido porque não gosto de pentear, não porque sou profeta. Não é? Eu uso barba porque uma das coisas que eu detesto de minha masculinidade é fazer a barba, não é? Eu tenho, não sei se é um problema, mas um pouco de minha pele, eu tenho algumas, não sei como diríamos, não sei se é alergias, não é? Eu tenho alguns problemas com minha pele, eu tenho seborreia, certo, nervosa, então quando faço a minha barba, a vezes você pode perceber, mesmo que eu evito fazer, ou quando eu, não sei como se chama, modelo ela um pouquinho, certo, deixo ela acertadinha, a vezes aqui, certo, a parte superior das minhas bochechas ficam todas irritadas, então eu não, duas coisas que eu não gosto, é pentear cabelo, não é, e fazer a barba. Então eu uso cabelo comprido não porque fez um voto ao Senhor, não porque o Senhor me exigiu o cabelo comprido, não porque eu sou um profeta que uso cabelo comprido, não, senão porque eu não gosto nem de pentear primeiro o cabelo, porque eu uso barba, porque eu não gosto de fazer a barba. Então eu prefiro, e desde jovem assim como dizer, me chamava a atenção a barba, não é? Então eu ficava, é dizer, esperando um momento, não é? Eu acredito que como cada adolescente, mas eu sempre quis ser um homem barbado, por assim dizer, não é? E minha barba também é toda especial, não é? Assim, sigue o caminho do cabelo, então ela é meia rebelde, certo? Então eu tenho que ir dando uns tratos para que ela vá ficando da melhor maneira possível. Então eu não sou barbudo, eu não sou cabeludo porque sou profeta, não é? Então, outra coisa, você não é profeta porque toca shofar. Não é? Há algumas pessoas que já chegaram para mim e dizem, olha, eu tenho o chamado de shofarista. Essa mesma cara que você está vendo, não é? Shofarista, buscar a escritura, não tenho base para isso, não é? Isaías 58 declara, certo, que minha voz precisa soar como shofar. A minha voz precisa soar como trombeta. Então, muitas vezes, certo, somos estereotipados, não é? Então, nos achamos profeta porque temos o cabelo comprido, porque somos barbudos, não é? E porque tocamos shofar. Outra coisa, porque fazemos um monte de atos proféticos. Está entendendo? Não, é dizer, não. Acredito em atos proféticos, mas tenho vivido dentro dessa esfera profética, queridos, de maneira intensa. De maneira intensa, ok? Entenda muito bem, não é arrogância, mas cheguei a uma maturidade profética, ok? Eu já fiz tudo isso que eu estou falando, certo? Não é estereótipo, mas atos proféticos, sube a montanha, toca o shofar, tudo isso já passei por isso, E algumas pessoas me acompanharam, certo? Foi uma etapa do meu profético. Ok? Foi uma etapa do meu profético, mas está na hora de amadurecer, não sou eu. O profético do Brasil é menino ainda. Certo? O profético do Brasil, da América Latina, é menino, centrado nas pessoas, não centrado no propósito eterno. É um profético que está deste outro lado da cruz, mas ainda não entendeu a movimentação profética depois da cruz. Então, fazem atos proféticos, e muitos, queridos, muitos atos proféticos não são atos proféticos, são atos patéticos. Ok? São atos patéticos, certo? Eu acredito que você sabe, há pessoas que saem orinando nos quatro cantos de um território, certo? Porque eles têm a unção do leão, e o leão, para marcar território, ele faz xixi em vários cantos, ele orina em vários cantos, não é? E isso para mim é um ato patético. É um ato patético, não é? E eu defino da seguinte maneira, não é? Ato profético é aquilo que nasce no coração de Deus e alcança o coração do profeta. Não é? Vou repetir, um ato profético, e não é a toda hora, não é em qualquer momento, não é? É aquilo que nasce no coração de Deus e alcança, surge no interior do profeta. Agora, um ato patético, certo? É algo que surge no coração do profeta, querendo agradar a Deus. A fonte é diferente. Não é? O patético nasce em mim com a intenção de agradar a Deus, de mostrar alguma coisa de Deus. Mas o ato profético, ele não nasce no profeta, ele nasce em Deus.
ok? Então eu vejo com muita tristeza, certo? Gente vivendo ainda nessa dimensão, e eu te insto a romper essa bolha de imaturidade, prendido em objetos, prendidos certo? Em símbolos, não é? Lembre-se, depois da cruz, todos os símbolos foram absorvidos por Cristo Jesus, e ainda você está nos símbolos. Praticar um profético com base nos símbolos é um profético imaturo, não é? É um profético imaturo, não é? Não sei porque me fui para lá, mas alguém precisa ouvir esta palavra nesta manhã, com certeza, não é? Não sei porque estou falando de minha experiência, de minha prática profética, não é? Então, queridos, eu não sei porque me fui para lá, estava dando o trilho de devocional e fui lá para o profético, fugindo um pouco dos estereótipos, essa era a ideia. Fugindo, Deus só fala dessa maneira, Deus fala dessa outra, Deus só fala fala através dos profetas, não é? Eu te desafio, eu vou te dar, você que se move no profético, não é? Porque agora é dizer, acredito que Deus está alinhando, há alguém, como mínimo uma pessoa, que precisa ouvir isto que eu estou dizendo nesta manhã. Não é? Então agora entrei num feeling profético, não é? Eu não estou dando, não estou comentando algo, estou profetizando sobre a sua vida. Você que se move nesse profético atrelado ao misticismo, atrelado a los objetos, a los símbolos, ok? Observe o que eu vou lhe dizer. Eu vou lhe lançar um desafio, não é? Eu vou lhe lançar um desafio, não é? Se você não me conhece muito, e dizer, muitos não me conhecem pessoalmente, não me conhecem. Mas talvez você já me acompanhou nestes, já parei de contar, já vamos por aí, acredito que em 300 dias, um pouco mais. Talvez, ou um pouco menos, não sei. Não, perdi a conta dos dias, não é? Virou o calendário e não teve outro calendário, então virou o calendário. Você me tem visto qual é meu zelo e minha devoção pela Escritura, não é? Então eu considero tão quão importante o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Não tenho nenhum preconceito com o Antigo Testamento. Ao contrário, eu gosto muito do Antigo Testamento. Muito mesmo, não é? Muito mesmo. E aprendi uma dinâmica de um de meus mentores para poder aplicar as verdades escritas, transcritas, expressas no Antigo Testamento. Hoje entendo que há que passá-las pela cruz, mas esse meu mentor, não é, me ensinou a aplicar essas verdades, não é? E eu gosto muito do Antigo Testamento, ok? Estou dizendo isso porque qual é meu desafio? Qual é meu desafio? Meu desafio é o seguinte, não é? O meu desafio é o seguinte: se você só tivesse, não é, você não tem, é uma teoria só, é uma teoria para ver se desperto algo em você. Se você, não só você, se nós só tivéssemos o livro de Atos, não é? As epístolas de Paulo, as epístolas universais, que são Pedro, certo? São Tiago, Pedro, João e Judas, e o Apocalipse, não é? Se a gente só tivesse, a Bíblia só fosse do livro de Atos a Apocalipse, para que você tenha uma ideia. É só um exercício. Como? Não é? Descreveríamos o ministério profético. Se a gente não tivesse nem os escritos do Antigo Testamento, nem os evangelhos, a gente não tivesse essa base, a gente só tivesse de Atos a Apocalipse, como descreveríamos um ministério profético? Como descreveríamos a movimentação profética? Não é? Como nos moveríamos profeticamente? Quais seriam as nossas referências proféticas? Ok? É um exercício. Insisto, isto é hipotético. Alguém diz assim, não, mas nós temos, sim, mas se nós não tivéssemos o Antigo Testamento e os Evangelhos, como descreveríamos? Note-se que estou usando a palavra descrever, não definir. Porque a Escritura não define, descreve. Está bem dito o verbo? Me acompanha? Então, a modo de despertar algo em você, não é? Você que é alguém
que gosta da Escritura. Então, a pergunta é para você, e você pode me mandar respostas em meu WhatsApp pessoal. Como descreveria você um ministério profético? Ok? Qual seria a movimentação do ministério profético? Ok? Que quero que entenda? Que um ministério profético, um dom profético, um ofício profético, que caminha de mãos dadas com os símbolos e por consequência se move em um misticismo e em um estereótipo, não é? Tem mais do antigo pacto que do novo pacto. Você vai chegar a essa reflexão, não, é porque Elias, beleza, mas Elias está antes da cruz. Por isso eu lhe disse, se nós só tivéssemos de Atos, Apocalipse, como descreveríamos um ministério profético? Quais seriam nossos textos? Quais seriam nossas referências? Em que nos apoiaríamos? Ok? Qual é a ideia? Não que você jogue afora o Antigo Testamento, não. Mas que algo desperte em você. Não é? Porque a manifestação do profético que vivemos com base, não é, em símbolos, altamente não místico, porque o evangelho é místico, mas carregado de misticismo, é um profético menino, é um profético imaturo, ok? Com esse profético, certo? Não vamos corresponder à expectativa de Deus, não vamos corresponder, ok? Insisto, não sei porque estou dizendo isto assim com clareza, mas tenho plena convicção em meu espírito que como mínimo, das 21 pessoas, não é? Das 21 pessoas que me estão ouvindo nesta manhã, precisam ouvir isto. Outro aspecto importante, o profético depois da cruz, o profético da igreja primitiva trabalhava, certo? Trabalhava em equipe. Efésios 4:11, o profético está do lado do apóstolo, do lado do evangelista, do lado do pastor e do lado do mestre. Isso quer dizer que ele tem companheiros que lhe vão a servir de crivo. Me está entendendo? Então o profeta não é aquele que anda solto depois da cruz. Essa é uma grande diferença. Antes da cruz, os profetas andavam sozinhos. Era um Elias que aparecia, depois aparecia, certo, um Eliseu, e depois aparecia um Natão, certo? E eles tinham um ministério particular. Depois da cruz, o profético não é particular, é coletivo, é corporativo. E observe o que eu vou dizer. Ele passa pela parte particular de profetizar a pessoa. Mas a maior ênfase do ministério profético depois da cruz é profetizar ao corpo, é profetizar à igreja. Não é? Sai do particular, do individual para o corporativo, para o coletivo. Ok? Então, se você é um profeta ermitão, que não anda com ninguém, que não submete a ninguém o que Deus te traz, você está fora do contexto depois da cruz. Porque depois da cruz, os profetas se acompanham, não de outros profetas necessariamente, mas andam de mãos dadas, caminham concatenados com os outros ofícios. Sabe para quê? Para que sirva de crivo, para que você diga, olha, estou ouvindo do Senhor o seguinte. Estou ouvindo do Senhor o seguinte. Quero que vocês orem comigo para eu saber se isto é de Deus, se é o tempo de liberá-lo. Vou lhe dar um exemplo. Quero que abra aí a escritura. Uau! Atos, capítulo 16. Querido, tinha toda a intenção de compartilhar outra coisa com você, não é? Tinha toda a intenção, mas comentava isso, não é? Com a pastora Cristina, e ela lo fez saber ontem, de alguma maneira, não é? No primeiro dia do início da jornada, eu estava assim, com muita adrenalina, não é? Por quê? Porque como é um tema, chamémoslo assim, novo, que a gente se está apropriando, enquanto a gente está sentado falando com você, vem muitas coisas, não é? Então, toda vez que você me veja falar rápido, é porque eu estou ouvindo coisas de Deus e preciso dizê-las. Ou entendo que preciso dizê-las, não é? Então dizia para ela, certo, tratando de corrigir essa nossa
velocidade, essa atitude afoita, não é? Então eu dizia para ela, para mim é muito difícil, porque enquanto estou falando com as pessoas pelo vídeo, amor, eu estou ouvindo Deus me falar um monte de coisas, ok? Chamémoslo assim, não é queixa, não é queixa, não é queixa, mas isso é a dificuldade do profético, não é? A dificuldade em que sentido? De administrar tudo isso, não é? Observe aqui, o contexto é Atos 16, do verso 6 ao verso 10. Não é? Do verso 6 ao verso 10, do capítulo 16, Atos 16. Gostaria de pedir à pastora Thelma, à pastora Cristina, isso, do verso 6 ao verso 10. Do verso 6 ao verso 10. Eu vou lhe contar um pouco a história, não é? É aquele relato de que Paulo quer ir primeiro, certo, para as regiões de Frígia e de Galácia, e o Senhor, o Espírito, lhe disse que não é tempo, não é o momento, não é? Vai dizer, e depois ele diz, eu quero pregar na Ásia, e o Espírito também o impede, disse, não é o momento, não é? Eu costumo dizer que Paulo se cansou. Ele disse, Senhor, eu quero ir para o norte. E o Senhor disse, não, para o norte não. Ah, Senhor, então eu quero ir para o sul. Não, para o sul também não. E aí, certo, em uma ilustração minha, Paulo disse, ó Senhor, o que eu proponho para o Senhor não quer. Então eu não quero brincar mais. Eu vou dormir. Não é? E possivelmente quando ele estava dormindo, ele teve uma visão. A visão do varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era nem Frígia, ni era Ásia, era Macedônia. Ok? E olha, versículo número 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Era uma visão clara, porque como Paulo sabia que era um varão macedônio? Ele poderia ter dito, apareceu um varão, mas era macedônio. Talvez estava vestido com as roupas típicas da Macedônia. Talvez ele tinha um sotaque de macedônio, eu não sei. Mas era uma visão clara, porque aqui há detalhes, não é? Passa a Macedônia e ajude-nos. Observe aqui verso 10. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Agora, observe a expressão agora, por favor. Observe aqui um profético corporativo. Concluímos que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o evangelho em Macedônia. O verbo está em plural. Concluímos. Não dice Paulo concluiu. E por que estou usando este texto? Porque quem recebeu, chamemos assim, a manifestação profética de uma visão, quem teve um sonho profético, quem teve uma visão foi Paulo. Sim ou não? Agora, o texto não diz, e Paulo resolveu avançar a Macedônia, e nós como seus filhos espirituais, em obediência, o acompanhamos. Não diz isso, diz concluímos. E essa palavra concluímos, ou concluindo, que está na versão internacional, fala de equipe. Fala de que Paulo disse assim, olha gente, eu tenho uma visão, eu vi um varão macedônio, dizendo que precisamos avançar a Macedônia e passar para ajudar eles. E eu preciso que você me ajude a entender essa visão. Eu preciso que oremos, eu preciso de você, Lucas. Timóteo, eu preciso de sua impressão. Tito, eu preciso de sua impressão. Epáfras, eu preciso de sua impressão. Tremendo, tremendo. Depois de um tempo de oração, depois sabe, esse concluir, depois de meditar, depois de, não sei, buscar a voz de Deus, que diz Lucas? Concluímos que o Senhor nos queria em Macedônia para anunciar o evangelho. Concluímos. Então, querido, profeta que anda sozinho, profeta que a toda hora tem uma palavra profética e ninguém é seu crivo, não é? É um profético menino, não é? Que todas as vezes se sentem na obrigação, por assim dizer, de ter uma palavra profética, de dizer algo, de fazer um ato profético.
Me está entendendo? A cada encontro se fantasia de alguma coisa, porque não, um dia vou de soldado, ao outro dia vou de, não sei, de soldado de guerra, ao outro dia vou com uma espada, ao outro dia vou, não sei. Isso é um profético menino, não amadureceu. 1 Coríntios 11:13, quando era menino. É 11:13 ou 13:11? Acho que é 13:11. Acho que errei o endereço, não é? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Isso, 13:11. Quando era menino, falava, sentia, pensava como menino. Mas agora sou homem, agora sou varão, não é? Agora alcancei maturidade, não é? Capítulo 13, verso 11 de Coríntios. Está vendo que eu já comecei a falar rápido? Quando era menino. Tempo de menino se pensa, se sente, se atua. Se fala como menino. Faz parte. Mas não posso ser eternamente menino. Agora entenda. Quando avanço a maturidade, tenho que deixar algo. Não é? Isso lo estamos vendo na jornada. Se quero avançar, tenho que deixar. Não é? Observe aqui. Hebreus capítulo número 6. Hebreus capítulo 6, verso 1, não é? Capítulo 6, verso 1. Quando você busca aí, não é? Hebreus capítulo 6, verso 1, vou tomar uma aguinha aqui. Olha o que diz aqui, lembre-se, para avançar hay que deixar. Esta não é uma frase de efeito, esta é uma verdade espiritual, não é? Que alguém la possa copiar aí com letra maiúscula, entre aspas. Para avançar, temos que deixar. Não há outro caminho. Ok? Observe aqui, base bíblica. Portanto, deixemos, não é? Os ensinamentos elementares, rudimentares, o básico, lo de la etapa anterior, a respeito de Cristo e avancemos para onde? Para a maturidade. Para poder avançar, há que deixar. É escritura. Ok? Se não deixo, é claro que não vou deixar tudo, mas se não deixo o que preciso deixar, não tenho condições de avançar. Porque aquilo que não deixo me sobrecarrega. E em vez, certo, de me mover em, como falamos ontem, em velocidade, intensidade e profundidade, não é? Porque a revelação me traz profundidade, intensidade e velocidade. Não é? Então, velocidade sou carente. Profundo não sou. Não é? E velocidade e intenso também não sou, não é? A revelação produz de uma maneira didática, de uma maneira de expressar, não é? A revelação produz, o entendimento produz três coisas em nós: velocidade, intensidade e profundidade. Agora, se continuo, se não deixo, se permaneço tempo demais na etapa anterior, certo? E essa permanência em demasia na etapa anterior me impede de ser veloz, me impede de ser intenso e me impede de ser profundo. Então me coloca lento, não é? Frouxo, porque não é intenso, não é? E mediocre, fortíssimo. Dá uma pregação estupenda aí, não é? Maravilhosa, parece que diz a pastora Cristina. Extraordinária, ok? Vou fechar aqui, certo? Vou fechar aqui meu parêntese profético. Diminuiu minha audiência, não é? Comecei falando do profético com 22, agora estou com 19, não é? A lo melhor quem precisava ouvir não gostou. Não sei. Agora, entenda muito bem, a verdade de Deus sempre vai ofender a mente natural. Ah, me senti ofendido, me senti identificado. Dizer, tranquilo para mim, normal, não me chateo,
Não é? Sabe por quê? Porque a verdade de Deus sempre ofenderá a nossa mente natural. Sempre ofenderá as nossas práticas naturais. Sempre ofenderá os nossos pensamentos naturais. Sempre. Quem se ofende é porque ainda cultiva uma mente natural. Não é? Ele é carente da mente de Cristo na sua vida. Ok? Perfeito?